Deus seja sempre louvado. Título desta mensagem: O conflito invisível. Prezados e queridos, abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Vamos começar no verso 6 até o 12. Quero iniciar colocando o texto e esta passagem diante de vossos corações, esperando que o Senhor possa trabalhar por esta mensagem em vossos corações e nas vossas almas. Diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estenda a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás, se não blasfemas contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a tua mão. Irmãos, o profeta do Velho Testamento em Israel era um homem solitário. Ele era um individualista esfarrapado, destacado por Deus para uma tarefa dolorosa. A maldição dos profetas era a solidão. A sua casa geralmente era uma caverna. O deserto era o seu lugar tradicional de encontro com Deus. O seu guarda-roupa era a nudez. As suas melodias eram compostas com lágrimas. E foi assim com os apóstolos, quando 11 dos 12 historicamente tiveram uma morte de Marte. E João viveu seus últimos dias em Patmos, o maior pregador que já andou na terra. O Deus homem, o Senhor Jesus Cristo, foi desprezado e rejeitado. Um homem de dores e que sabe o que é padecer. E no final ele foi crucificado em público quando tinha apenas 33 anos. E foi morte terrível, uma execução pública através de crucificação. E Jesus olhou nos olhos dos seus discípulos e disse: se o mundo vos odeia, uma vez que o mundo vos odeia, ele odiou a mim antes de vós odiar. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vós não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E Paulo disse: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E Pedro disse: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar a vossa fé. Irmãos, é por isso que eu sou atraído pelo livro de Jó. Todos nós nos encontramos vivendo em meio a uma guerra espiritual. E essa guerra não é uma guerra visível, é uma guerra invisível. E essa guerra invisível envolve um conflito invisível entre Deus e Satanás, entre o céu e o inferno, entre o bem e o mal. E não existe intermediário, não existe opositores da consciência e não existe articuladores, não existe terreno neutro e nem estado de inserção, não existe neutralidade. Eu quero agora que olhemos
no livro de Jó, capítulo 1, para sabermos que esta mensagem é de Deus. Nesse momento, para os nossos corações, vem trazer um grande proveito. Observe no verso 1 que Jó é apresentado a nós como um exemplo de piedade, o qual nos diríamos ser o candidato mais improvável para sofrer uma calamidade. O livro de Jó começa dizendo: havia um homem na terra de Uz. Esse lugar, chamado Uz, fica no noroeste da Arábia. E Jó é apresentado a nós como um homem real, vivendo num lugar real. O seu nome era Jó. Esse homem era irrepreensível, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Logo de cara somos apresentados a qualidade espiritual desse homem. Diz que ele era irrepreensível, significando sem defeito. Não que ele não tenha pecado ou que ele seja perfeito, mas pela sua conduta ele é distinguido pela sua integridade pessoal, ou seja, havia um equilíbrio inabalável em seu andar espiritual com o Senhor. Literalmente significa reto. Ele não se desviava do padrão santo do Senhor, não flagelava pelo mundanismo e era separado para Deus. Ele temia a Deus, o seu coração estava cheio do temor santo. Havia um peso de responsabilidade sobre a sua vida. E ele sabia o que era resistir à tentação. Ele blindava os seus olhos e as bênçãos de Deus têm simplesmente derramado sobre ele. A bondade de Deus gotejava do céu sobre a vida de Jó. Ele era justo, ele é temente a Deus, ele se desvia do mal, ele é um líder espiritual, ele é o mais poderoso do Oriente. E Jó será marcado para sofrer uma tragédia. Não porque existe alguma coisa errada em sua vida e não havia nenhuma ação criminal, disciplinar contra Jó, mas porque Deus o considera digno de sofrer por amor do seu santo nome. Pois ele conhecia Deus, ele teme a Deus, anda com Deus, serve a Deus, obedece a Deus, glorifica a Deus, e por causa disso, ele é o homem mais piedoso da sua geração. E nós gostaríamos que isso fosse dito aqui a respeito de nós. Bendito seja o Senhor. Mas a grande piedade é acompanhada de grande exposição ao inimigo. E eu quero que você veja o desafio invisível. Essa é uma daquelas raras passagens das Escrituras, nas quais o véu é removido e o céu se torna transparente diante de nossos olhos. E nós recebemos a permissão de ver a sala do trono de Deus. E nós podemos ver Deus falando, nós podemos ver Satanás falando, e Jó não tem a mínima ideia do que nós estamos para contemplar de forma tão transparente. E essa é uma visão rara no mundo invisível, que Deus está acima de nós. Veja a cena. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e nós sabemos quem são esses filhos de Deus. Eles são as hostes angelicais celestiais, e no capítulo 38 de Jó, verso 7, eles são mencionados. Santo é Deus. São mencionados como os filhos de Deus. Sem dúvidas, eles foram encarregados de atribuições divinas e foram enviados por Deus para desempenhar tarefas e obras de acordo com a soberania de Deus diante do trono de Deus. E agora eles são vistos retornando a Deus com a capacidade de receber mais ordens e de apresentar conta de si mesmos a Deus. E nós lemos que veio também Satanás entre eles. Você pode questionar que
que Deus é santo e que nenhum pecado pode permanecer na presença de um Deus santo. E contudo, nós vemos aqui o próprio Satanás se aproximando de Deus na corte celestial. E você que ouve essa mensagem pergunta: mas como isso é possível? E a minha resposta é: eu não sei. Mas aqui está Satanás, uma criatura que foi uma vez o mais elevado da ordem dos anjos, da ordem dos querubins, aquele que tinha um acesso mais íntimo a Deus no céu, e aquele que liderou uma rebelião contra Deus. Pense quão persuasivo é Satanás, para ser capaz de manipular um terço dos anjos que estavam na presença de Deus para ficarem do lado dele. Muitos tentarão negar a existência de Satanás, dizendo que ele é uma figura de imaginação medieval. Mas eu lembro a você que ouve essa mensagem que a existência do diabo pessoal é real e é ensinada em 7 livros do Velho Testamento e pelo próprio Jesus Cristo. E na Bíblia ele é apresentado por diversos nomes: Belzebu, Belial, o maligno, o príncipe deste mundo, o Deus deste século, o príncipe das potestades do ar, o acusador dos irmãos, a velha serpente, o leão que ruge, o grande dragão, o Apolion, o homicida, o tentador, o mentiroso, o falsificador. Ele é simplesmente o maligno. Nós perguntamos o que Satanás está fazendo aqui no céu. E a resposta é encontrada no seu nome. Significa acusador, caluniador, um adversário e oponente no tribunal. Alguém que faz o papel de promotor de acusação, que traz acusações criminais contra o povo de Deus. Apocalipse capítulo 12 diz: ele é o acusador dos irmãos. Zacarias 3 mostra Satanás se opondo à mão direita de Deus para acusar o sumo sacerdote Josué. E esse é o amplo propósito do diabo: acusar o povo de Deus dia e noite. Ele é como um cavador de sepultura que desenterra a sujeira na vida de todos nós. Eu e você precisamos de alguém que defenda a nossa causa no céu. Damos graças a Deus que temos um advogado, a mão direita de Deus, o Pai. E os que colocam a sua confiança nele jamais perderão uma causa, pois ele colocou o mérito da sua própria vida e morte em favor dos seus escolhidos. Deus conhece todas as coisas existentes, instantaneamente, abrangentemente e eternamente, desde a eternidade passada. E saiba que o diabo não está no inferno, está sobre a terra, rodeando a terra, criando divertimentos extraordinários e trazendo diante do trono de Deus acusações contra o povo de Deus. E se você faz parte do povo de Deus aqui na terra, cuidado, o diabo está cegando mentes, ele está roubando a palavra de Deus, ele está se opondo à obra de Deus. Santo é o Senhor, infligindo enfermidade, ele está tentando a imoralidade, ele está semeando lágrimas entre os que choram, ele está atacando a palavra de Deus, está provocando perseguição contra a igreja, ele está espalhando falsas doutrinas, ele está enganando as nações, ele não tira um dia de férias, o diabo está sempre ocupado. A calamidade que Jó vai enfrentar é pelo desígnio divino e pela soberania de Deus. E é Deus quem emite esse desafio. Deus vai usar o diabo para seus próprios propósitos santos. O diabo já vinha observando Jó há muito tempo. Ele é bem conhecido pelo diabo. E eu digo uma verdade para você que ouve essa mensagem. Eu quero ser tão conhecido no inferno como sou conhecido no céu.
Nós queremos que o diabo saiba quem nós somos e o que estamos fazendo aqui na terra, de onde viemos e para onde vamos. Eu quero que você saiba algo. Só existe 3 lugares na Bíblia onde nós ouvimos, de fato, a própria voz de Satanás registrada nas Escrituras. Primeiro em Gênesis 3, quando Satanás vem se esqueirando até o palco da história humana. Ele diz para Eva: Deus não tem sido bom para você. Ora, ela vivia num paraíso, ela tinha tudo. O planeta era dela, um mundo perfeito, mas havia uma árvore da qual ela não podia comer. E foi a bondade de Deus que disse para ela: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque você não deve conhecer o mal. Ele vai poluir, corromper, perverter a sua mente e a sua alma também. Mas o diabo disse para Eva: Deus não ama você. Deus não ama você. Se ele não deixaria, senão ele deixaria você comer dessa árvore. A segunda vez que nós ouvimos a voz do diabo é bem aqui em Jó, quando ele fala para Deus a respeito de Jó: tu és muito bom para ele. E para Eva, ele disse: Deus não ama você. A terceira vez que nós ouvimos a voz do diabo é em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, na tentação de Jesus Cristo no deserto. E a tentação do diabo é: se você me adorar, ele falando para Jesus Cristo, se você me adorar, eu serei melhor do que Deus para você, e darei a você os reinos deste mundo. Você então pode perceber quão atrevido, ardiloso e sutil o diabo é. E esse desafio entre Deus e Satanás é verdadeiramente o desafio que diz respeito a cada um de nós. Será que nós vamos adorar a Deus em tempos difíceis? Vamos bendizer o nome do Senhor quando nós formos lançados no fogo da aflição? E quando nós nos depararmos com dificuldades e quando enfrentarmos desafios em nosso ministério e em nossas famílias, será que vamos dizer: adorarei ao Senhor? Esse é o desafio para cada um de nós, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Todas as coisas estão sob o controle de Deus, de cima para baixo, a partir de Deus. Deus define o que o diabo pode fazer e usa o diabo também para os mais elevados propósitos, visando a glória do seu nome. E é isso que o Senhor está fazendo com o diabo a respeito de Jó. Deus estava usando Satanás como um instrumento, bendito seja o Senhor, em suas mãos. Este mesmo quando ele vem rugindo contra as nossas vidas, a fim de cumprir os seus mais elevados propósitos em nossas vidas. Nós devemos resistir ao diabo. Nós precisamos colocar toda a armadura de Deus e devemos compreender que em sua soberania Deus tem propósito em meio a nossas provações. Saiba de uma coisa: com toda essa tragédia com Jó, não havia pânico no céu, mas somente planos para a glória de Deus. Saibamos de uma coisa: quanto mais nos posicionamos na fé no Senhor Jesus Cristo, mais você e eu seremos visados pelo diabo na guerra espiritual, sob a soberania de Deus. Veja então Jó esmagado com a tragédia de perder tudo, filhos e filhas. Se levantou
rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, e tudo isso sendo sinais de uma evidência de um profundo pesar, uma tristeza extrema. Ele lançou-se em terra, cambaleando sob o peso dessa prova que caiu sobre a sua cabeça. E o diabo estica suas orelhas para ouvir o que ele sempre ouve quando ele traz suas aflições sobre alguém. Ele está esperando para ouvir Deus sendo amaldiçoado e o nome de Deus sendo blasfemado por alguém que não quer mais viver e que ainda cospe o seu veneno sobre Deus. Santo é o Senhor, dizendo que adianta adorar a Deus e servir a Deus. Ele está acostumado a ouvir isso de alguém que está com raiva de Deus e que está magoado com Deus. Mas, ao invés disso, ele vê e ouve isso. A primeira reação de Jó foi se humilhar e se inclinar diante do trono de Deus e adorar a Deus, que é infinitamente santo, e atribuir honra e glória a Deus. Ele adora a Deus e faz essa declaração atordoante: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Jó reconhece a soberania absoluta de Deus sobre todos os assuntos da sua vida. E ele compreende algumas coisas sobre a verdade da providência divina que Deus dá e que Deus retira. E que tudo isso está sob a previsão da soberania de Deus. E Jó sabia muito bem que ele se encontrava numa guerra espiritual. E a Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças do mal nas regiões celestiais. Finalmente, quero que você veja a confiança inabalável. Bendito Senhor, ele sabe que Deus, em última instância, acima de tudo, Deus governa e reina no céu. E ele faz tudo aquilo que lhe agrada. Com Deus existe a primeira causa, através do diabo, através do clima, através do Sabeu, dos caldeus, através do fogo e através do vento. Mas em última instância, só existe uma causa primária. E essa causa primária, principal, é Deus no céu. E assim ele diz: eu vim para esse mundo sem nada e deixarei esse mundo sem nada. Por meio do seu direito real, Deus deu, e por meio do seu direito real, Deus tirou. Essa é uma prerrogativa divina de Deus. Ouça, Jó não tem que compreender o porquê. Tudo que Jó tem que entender é que ele precisa apenas conhecer a Deus. E então ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Jó bendisse o nome do Senhor. Jó escolheu não amaldiçoar o nome de Deus, mas magnificar o seu nome. Não abençoar a Deus, mas abençoar a Ele. Não se rebelar contra Deus, mas reverenciar o nome de Deus. Essa é a escolha que eu e você temos que fazer. Muitas e muitas das vezes, quando nós somos atirados na lona, no contexto da fé, nesse mundo, e quando nós nos encontramos no meio de uma guerra espiritual e da dificuldade vindo contra nós, e isso está acima de nós, e é mais forte do que nós, e existem momentos em que nós somos lançados no fundo do poço, e isso está acima da nossa cabeça,
e as nossas provações estão nos esmagando e a aflição é dolorosa. E nós precisamos escolher e dizer: bendito seja o nome do Senhor em toda adversidade e em toda essa perda pessoal, em toda essa dolorosa provação. Em tudo isso Jó não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma. Jó é sustentado diante de nós como um exemplo positivo de como um homem ou uma mulher deve viver no meio da dificuldade e como ele ou ela deve reagir às provações da vida. O profeta Abacuque escreveu: ainda que a figueira não floresça, nem há fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas forem arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha salvação e fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar nos lugares altos. E nós devemos atribuir honra e glória ao Senhor. Nós devemos reconhecer a soberania de Deus sobre todas as circunstâncias da nossa vida, que Deus faz com que todas as coisas cooperam juntamente para o nosso bem, e que nem que os outros projetam para o mal, Deus designa para o bem. Que Deus, que é o grande autor da providência, é o grande executor da providência. Deus que tem um plano perfeito para cada um de nós, em nossas vidas, que não existem moléculas à toa aqui nesse universo, e que Deus tem o controle absoluto até mesmo sobre o diabo e as forças do mal que vêm contra nós, nossas vidas. Devemos fazer da soberania de Deus como nosso travesseiro no qual possamos descansar à noite. Bendito o Senhor. Saiba disso. Nenhum inimigo pode infligir sofrimento a um homem quando a vontade de Deus é contrária a isso. E assim também, nenhum homem pode salvar a si mesmo das suas mãos, quando Deus assim o determina para a sua glória. Essa deve ser a pedra angular da nossa confiança. Quando nós servimos ao Senhor, quando nós confrontamos o diabo, sabendo que Deus é Deus e que Ele é soberano e que Ele está acima de tudo, e que esse Deus Todo-Poderoso nos preserva em meio às chamas e provações das nossas vidas. E Deus, por Jesus Cristo, seja hoje e eternamente glorificado.